Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, a ministração dessa manhã é sobre essa temática, vivendo a membresia. Esse é o desafio de Deus para as nossas vidas. A referência bíblica você pode abrir, se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao versículo 26. Torna-se extremamente pertinente abordarmos esse assunto, refletirmos sobre essa verdade. Sabe por quê? Existe um movimento que tem crescido bastante em nossos dias. Alguns deram até um codinome a esse movimento, chamando eles de MSI. Você já ouviu falar sobre MSI? Não ouviu falar? MSI significa Movimento Sem Igreja. São os desigrejados. A revista Veja há pouco tempo publicou um dos movimentos que se autodenomina cristão, que tem mais crescido ultimamente, é justamente os desigrejados. Os desigrejados são pessoas que fazem ceias. Elas fazem ceias por conta própria. Os desigrejados, eles batizam uns aos outros por conta própria. Os desigrejados fazem até seus próprios casamentos. Fiquem pasmos. Isso é para nos deixar realmente perplexos. Eu já tive contato com alguns desigrejados. A mente é cauterizada. Eles não entendem mais o valor da comunidade. Eles não entendem mais o valor da comunhão. Esses indivíduos, eles fazem ceia sozinhos. A Bíblia não tem nenhuma menção, nenhum precedente, que traga essa possibilidade de você ceiar sozinho. A ceia é comunhão. A ceia é comunhão. A ceia é realizada em plena comunhão. E os desigrejados já até se batizaram. Eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os desigrejados, a exemplo de um líder que foi referência na década de 90, fez até o seu casamento. Esse mesmo líder fez o seu casamento e influenciou tantos outros a viverem assim, dessa maneira. Então, é característica dos tempos odiernos, é característica do fim dos dias, onde o amor de muitos se esfriarão, as pessoas se tornarão egoístas, as pessoas pensarão mais em si do que nos outros. E é interessante que a Bíblia nos diz em Provérbios 18, versículo 1: aquele que se isola busca o seu próprio interesse. Sempre quando alguém se isola, é porque está buscando o seu próprio interesse e não o interesse comum, não visa o bem comum. Costumo dizer que soldados podem ganhar batalhas, mas são exércitos que vencem guerra. Costumo dizer que atletas podem ganhar medalhas, mas são equipes que conquistam troféus. Portanto, é importante refletirmos sobre a importância de vivermos em comunidade. E comunidade é aquilo que nós temos em comum. Isso nos faz ser uma comunidade. E entre tantas analogias que o apóstolo Paulo poderia apresentar em relação a símbolos da igreja, a metáforas da igreja, ele utiliza até algumas, como templo, como edifício, como noiva e tantos outros, mas não existe um conhecimento mais pleno e completo. Eu acredito, na verdade, não tenho dúvida alguma de que foi a revelação e intervenção do Espírito Santo que disse a Paulo aquilo que até então nenhum dos apóstolos tinha dito: que a igreja é um corpo, que nós somos corpo, que nós fazemos parte de um corpo. E essa revelação se encontra justamente em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 26.
Nós vamos ler a partir de agora, e eu peço aos irmãos que estejam atentos para que o nosso aprendizado seja mais eficaz possível. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também um corpo não é um só membro, mas muitos. Se eu disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouver. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestidos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja mais divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Amém. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, vamos não somente entender a dimensão do corpo. O desafio maior não é entender. O desafio maior é viver como corpo. Interessante esse último versículo, que diz, o último versículo lido, né? De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Isso é um corpo, completamente conectados, juntos e unidos. Versículo 27 vai dizer: ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Vamos ao aprendizado da palavra de Deus. Vivendo a membresia. Primeira verdade, a membresia, existe um privilégio. Vivendo em membresia, o privilégio da membresia. É um privilégio, é uma honra, é um prazer fazer parte do corpo de Cristo Jesus. Veja o que nos diz a letra A: somos membros da família de Deus. Paulo não revela que a humanidade é o corpo de Cristo. Paulo não revela que a criação é o corpo de Cristo. Paulo não revela que todos os homens são o corpo de Cristo. Paulo revela que a igreja, de uma maneira muito específica, definida, que a igreja é o corpo de Cristo. Então, nesse caso, somos membros da família de Deus. Olha o que está escrito em Efésios 2,19: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2,19. Então, meus irmãos, é um privilégio, não se esqueça disso nunca, um privilégio da membresia, é fazer parte da família de Deus, ser família de Deus. E a Bíblia vai nos dizer: você não é estrangeiro, você não é mais estrangeiro, você também não é mais peregrino forasteiro, um nômade que não sabe para onde vai, que não tem objetivo, propósito definido, que não tem uma nação própria, que vive peregrinando entre um lugar e outro, entre um lugar e outro. A Bíblia diz que nós somos partes da família de Deus e nós fomos adotados.
As Escrituras nos dizem que nós fomos adotados no Senhor. Está escrito em João: Ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Mas todos aqueles que o aceitou, Deus deu-lhes o poder de serem chamados de filhos. Você não é bastardo, você não é órfão, você é filho de Deus e você faz parte da família de Deus. Então, comungar, participar de uma comunidade, de uma igreja, nos identifica como família de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Você não é estrangeiro. Gente, algo que me preocupa muito nesses dias, e é importante dizer de modo geral para a igreja, e é importante que os líderes entendam isso e compreendam sobre isso. A nossa visão não é de tribo, a nossa visão é de reino. Na medida que a gente deseja que a evangelizadora cresça, a gente deseja que as outras denominações também cresçam. Nós, em momento algum, temos esse pecado do triunfalismo, de querermos ser melhor. Queremos sim melhor servir a nossa comunidade e desafiamos em todo tempo a nós mesmos para não vivermos acomodados e não nos conformarmos com esse presente século. Então nossa visão não é de tribo, a nossa visão é de reino. Mas convém compreender que se você faz parte de uma igreja, se você pertence a uma igreja, se Deus te colocou num lugar, você precisa honrar esse lugar. Você precisa entender que ali é a sua família, que ali é o seu povo. Deus não é Deus de confusão. E em todo lugar que existe esse problema de rotatividade, o evangelho não cresce. Não cresce. E Oxalá é uma expressão que diz: quem dera fosse eu. Quem dera fosse assim. Quem dera fosse eu que estivesse tendo essa leitura. Mas pastores veteranos, experientes, como Rick Warren, o pastor autor daquele livro Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito também, ele passou 2 décadas da vida dele estudando igreja, visitando lugares e regiões. Ele percebeu que igreja onde existe muita rotatividade de membros, fluxo de membros, essas igrejas não crescem. Não crescem. Mas aqui não é uma exceção da regra, não. É uma regra sem exceção mesmo. Não cresce. Sabe por quê? Se você pega uma planta que nasceu em um solo e você fica trocando de solo em solo, solo em solo, solo em solo, ela vai ficar atrofiada. Ela vai ficar atrofiada. Falando da realidade de Paulo Afonso, que eu tenho autoridade para falar, porque sou nascido e criado nesse clima que ainda não me acostumei com ele. Tenho 36 anos, mas ainda não me acostumei com esse clima abençoado. Mas falando da nossa realidade de Paulo Afonso, não existe crescimento nas igrejas, gente. Infelizmente não existe crescimento. As igrejas, aqui existe um inchamento, as igrejas enchem de pessoas. Aí o que é que acontece? Por qualquer motivo, os motivos triviais, banais, supérfluos, efêmeros, as pessoas se magoam com o líder, ou com o liderado, ou com qualquer outra coisa, aí saem da igreja. Aí saem. Essa semana uma pessoa chegou e disse assim: pastor, eu quero minha carta da igreja. Mande minha carta porque eu estou indo para outra igreja. Aí eu disse bem assim: olha, pastor Sidney não dá carta para membros. Carta de igreja para igreja, de pastor para pastor. Para onde você for, que Deus lhe abençoe. Se o seu pastor desejar e me contactar, eu vou enviar a carta, discriminando e descrevendo toda a vida e comportamento do membro durante o tempo que esteve na membresia. Pastor, deixa para lá. Eu não quero mais carta, não. Isso toma vergonha, rapaz. Enfim, gente, né? Aí a gente vê isso, uma falta de maturidade incrível. Uma falta de maturidade incrível. Mas essa é a realidade. Em muitos lugares, em muitas cidades,
Paulo Afonso não é diferente. Aí eu vou falar na nossa língua, né? Queria mais tempo para falar sobre isso, mas tenho que ser um pouco mais objetivo por causa do tempo. Paulo Afonso, estando em Berlim há pouco tempo, a gente vê uma cidade marcada pelos muros. Os rastros dos muros. Trouxemos até um pedacinho de muro. Na realidade, ganhamos da pastora Santana um pedacinho de muro. Paulo Afonso é uma Berlim. Era uma cidade que tinha muros. E ainda hoje a gente vê esses muros nas guaritas que havia. Eu digo isso porque ontem meu sogro estava falando que o maior sonho do pessoal que morava na Poti era que o chespiano pagasse água e energia. E quando os chespianos começaram a pagar água e energia, aí o pessoal que morava na Poti, né, do outro lado do muro, dizia: agora vocês vão ver o que é bom para tosse. Aí o pessoal da Poti, de lutar para que o valor fosse diminuído, não, lutava para que, ou seja, ninguém quer ver o bem de ninguém. Era isso que o senhor estava querendo dizer. Ninguém quer ver o bem de ninguém. E o pessoal da Poti, não, o chespiano tem que pagar água, tem que pagar energia. Zenide, tia de Vanessa, lembra disso. A casa da mãe de Vanessa, dos pais de Vanessa, era ar-condicionado 24 horas ligado. Eles não pagavam água, não pagavam energia. 24 horas, né? Não tinha, sabe, era tudo, né? Toda a casa, a Janine estava falando, a casa era tudo gelada. E tinha todo compartimento, tinha um ar-condicionado. Morando nesse calor todo, se fosse nos dias de hoje não pagasse energia, hein? Até eu faria um negócio desse. Mas essa era a cultura, né? Não pagava energia. Coisa boa, hein, Reginaldo? Reginaldo pegou essa época, era bom demais, né, Reginaldo? Só de boa. Fogão elétrico, né? Gente, fogão elétrico. Olha, Damasceno, o que mais havia nessa época? Fogão elétrico, que coisa, né? Não pagava energia. Imagine, um dia eu estava lá no seminário, eu falei, olha, lá na minha cidade, né? E eu fui chefiando por causa do meu padrasto, morei aqui. A gente não pagava água, não pagava energia. A casa era doada pela empresa. Eu via os carros pegar meu padrasto dentro de casa, levar para o trabalho e trazer para casa. Restaurante, telefone também, não pagava telefone. Gasolina também, não pagava gasolina. Essa eu não sabia não, telefone e gasolina. Restaurante da Chess, plano de saúde o melhor que tinha. Colepa trouxe os melhores professores do Nordeste. Aí quando eu estava falando isso, o camarada chegou para mim e disse: e é o céu, é? E é o céu, é? Que empresa, né? Era a Chess. Mas ela era marcada por muros. E gente, ainda hoje, os muros derrubaram, mas ainda hoje o principado que levanta muros existe em nossa cidade. Esse principado é forte. E os muros aqui são grandes. É muros na política, é na religião. Nunca que eu ouvi falar que a maçonaria ia poder sofrer uma ruptura. Em Paulo Afonso a maçonaria sofreu uma ruptura. Incrível, né? Em Paulo Afonso a maçonaria teve uma divisão. E aí cada um foi para o seu lugar. É Paulo Afonso. Então esses muros existem. Nós somos uma cidade pequena, mas de uma expressão tão forte que há pouco tempo nós tínhamos 2 ou 3 deputados, mas eles não conseguiam falar a mesma língua e o povo é que sofria com essa história. Então esses muros existem, né? No viés político, religioso, enfim, em todas as áreas. Esse é o nosso desafio, é destruir esses muros. Então, se tratando da nossa área, para a nossa realidade, para a igreja, o que existe nas igrejas hoje é um fluxo de gente. É uma rotatividade imensa de gente entrando, gente saindo. Às vezes você pega uma pessoa que vem e diz bem assim: de onde você vem? Ela já passou por 5 igrejas, 6 igrejas, 7 igrejas, não permanece em nenhuma igreja. E até ela entender que pessoas são pessoas em todos os lugares e que toda igreja vai ter problemas e que toda igreja vai ter dificuldade, até ela entender isso, ela vai mudar de igreja o tempo todo. Em busca da igreja perfeita, no dia que ela encontrar, ela vai acabar contaminando essa igreja, não é? Porque de fato essa igreja não existe. E o principal motivo de Jesus voltar à terra qual é, gente?
é fazer aquilo que pastor nenhum pode fazer, é fazer aquilo que diácono nenhum pode fazer, é fazer aquilo que liderança nenhuma pode fazer, é fazer aquilo que membresia nenhuma pode fazer, é aperfeiçoar justamente a igreja. Nós estamos esquecendo que essa missão é de Cristo, e na tentativa de aperfeiçoar, estive domingo passado pregando na igreja, primeira igreja Delmiro, primeira igreja batista de Delmiro, do pastor Sandro. Ele estava completando 10 anos de ministério, estava lá o presidente da convenção no estado de Alagoas e o secretário, e ele insistiu para que fôssemos, eu mandei até o áudio que ele passou para mim: peça a sua igreja para me liberar, se eles não liberar, diga a eles, mande meu áudio para eles. E eu me senti muito honrado, quero muito bem a ele. Aí você entra naquela igreja, a primeira coisa que você vê na placa, o pastor Sandro propositalmente colocou logo na frente, na porta: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque a pessoa que se acha perfeita e quer aperfeiçoar tudo, ela comete o maior erro, que é o erro farisaico, do legalismo moralista, sabe, de encontrar problema em tudo e em todos. É aquele problema típico de Judas, perfeccionista. Se incomoda com a mulher que quebra o vaso de alabastro nos pés de Jesus, dizendo: era melhor fazer isso para os pobres. Então, se torna perfeccionista, se torna egocêntrico, enfim. Então, não existe igreja perfeita, todos nós bem sabemos disso. Jesus voltará justamente para aperfeiçoar a igreja, e nós precisamos lidar com as nossas diferenças, com as nossas divergências, e elas vão sempre existir, e entender que é um privilégio sermos membros da família de Deus. Deixa eu te dizer uma outra verdade aqui ainda dentro desse assunto, meu irmão. Tenha certeza que Deus vai colocar pessoas complicadas na sua vida. Na realidade eu lendo um livro uma vez, um livro de um pastor muito conhecido, norte-americano. O livro é O Pastor Segundo o Coração de Deus. E esse livro dizia o seguinte: que quando o rebanho está muito quieto, quando o rebanho está muito parado, sabe o que é que o pastor faz? Ele pega um bode e coloca no meio do rebanho. Eu achei aquilo um absurdo, mas depois, quando você vai entender o propósito disso, é quando tem um bode, começa a botar as ovelhas para andar. As ovelhas estão muito paradas, aí o bode vem lá dando cabeçada, dando coice, bagunçando tudo, e as ovelhas começam a se despertar. Caso contrário, elas ficam muito paradas. O apóstolo Paulo disse: é necessário que haja heresia em vosso meio, para que os fiéis se manifestem. Gente, é necessário que haja heresias, é necessário que haja problemas, é necessário que haja dificuldade, para que os fiéis se manifestem. Parece algo paradoxal, mas é a verdade. É necessário que haja para que os fiéis, os remanescentes fiéis, permaneçam e prevaleçam para a glória de Deus. Então Deus vai colocar, não é o diabo não, viu? Deus vai colocar pessoas difíceis na sua vida. Amém? Que através de pessoas difíceis você vai exercitar o fruto do Espírito. Exemplo: como é que você pode dizer que tem a paz, se ainda não passou por um motivo de te tirar do sério? Como é que você vai dizer que é capaz de perdoar se você ainda não teve a oportunidade de sentir vontade de se vingar? Como é que você é capaz de dizer que ama se você ainda não teve o motivo de odiar alguém? Então, através de situações complicadas, de pessoas problemáticas e difíceis, nós vamos exercitar a nossa maturidade espiritual, o fruto do Espírito. Está preparado? Para você olhar com essa pessoa com misericórdia, com graça, suportando uns aos outros em amor, e entender que ela está ali porque Deus colocou. Porque Deus colocou. Amém? Amém? Porque Deus colocou. Quando Jesus escolhe os 12 apóstolos, entre os 12 estava Judas. Jesus sabia de tudo. Será que Jesus queria Judas? Eu acredito que não, mas Deus colocou um Judas lá para que o plano pudesse ser cumprido e realizado de maneira perfeita. E Jesus comungava com Judas, e sentava na mesa com Judas, sabendo de tudo. Meu Deus,
Ainda o primeiro pedaço de pão da ceia, ele molha no vinho e oferece a Judas. Nós herdamos isso na nossa cultura. Primeiro pedaço de bolo no aniversário, vai para quem? Vai para quem? Vai para quem? Da pessoa que você mais estima, mais considera, mais ama e mais respeita. Jesus deu o primeiro pedaço do bolo, o primeiro pedaço do pão para quem? Está disposto a dar o primeiro pedaço de bolo do seu aniversário? Para aquele que você sabe que vai lhe passar a perna. Está disposto a fazer isso? Eita, é só Jesus mesmo, né, gente? Mas Ele não fez isso para que pudéssemos apenas admirá-lo, mas sobretudo que viéssemos a imitá-lo. Então Deus vai colocar realmente pessoas difíceis. Agora escute uma coisa: os fortes, a Bíblia fala sobre isso. O crente forte é aquele que suporta as fraquezas do crente fraco. O crente espiritual é aquele que corrige o crente carnal com brandura, espírito de brandura, sem alarde, sem histeria, sem esbravejar, mas com espírito de brandura. Amém? Então, esteja certo disso, de que é necessário para que a nossa maturidade em Deus se desenvolva, e você olhar com graça, com misericórdia para a pessoa, na certeza que ela ainda não alcançou seu nível de espiritualidade, mas você será um instrumento de Deus na vida dela, para que ela alcance esse nível. E da mesma forma que Deus foi paciente contigo, você será paciente com os outros. Da mesma forma que Deus insistiu contigo, você vai insistir com todos. É verdade que alguns vão sobreviver, outros vão se perder, não há como, ok? Então se sinta honrado por fazer parte da família de Deus. Você não é peregrino, você não é forasteiro, você não é estrangeiro, você tem identidade, gente. Olha, não é orgulho denominacional, sabe? Não é, Deus sabe disso. Mas quando uma pessoa pergunta nos dias de hoje: você é pastor? Eu digo: sou. De que igreja? Eu falo de boca cheia: Igreja Batista. Falo de boca cheia, sabe por quê? Isso significa que eu tenho nome, sobrenome e tenho história. Tenho história. As pessoas já nos olham assim atravessado: você é crente? Você é evangélico? Primeira pergunta que elas fazem, não sei se vocês perguntam, de que igreja? Porque é uma bagunça tão grande, uma bagunça. E elas perguntam: de que igreja? Aí de repente, dependendo do nome da igreja que você disser, ela vai dizer tchau, ou melhor, adeus. Tchau, né? Tem nomes de igreja tão comprido. Teve uma relação que saiu numa revista, acho que foi Isto É, sobre nomes de igreja. Era Cúspide de Cristo, a igreja Jesus Vem Tu Fica, igreja, era cada nome, igreja do pastor Cessé, igreja, era tanto nome, gente. Era a igreja da Vara de Arão, era tanto nome terrível, mal assombrado, que só Jesus na casa. Eu queria ler essa relação, é uma relação enorme de nomes de igrejas. Absurdo. Você vê que não é fruto dos desígnios divinos, mas fruto do desejo, resultado do desejo humano. Então eu digo sim, não é orgulho de denominação, não, é referência. Sou da Igreja Batista. Aí você percebe logo um respeito, né? Percebe logo um respeito, porque sabe que a Igreja Batista tem toda uma história. Então, irmãos, somos membros, e isso é um privilégio. Somos membros da família de Deus. Letra B, somos membros de um mesmo corpo. Portanto, Efésios 4:25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Somos membros de um mesmo corpo. Quando a Bíblia fala que nós somos membros, sim, somos membros de um só corpo. E por sermos membros de um só corpo, devemos falar a verdade. A verdade, alguém disse que verdade dói, né? Mas a Bíblia nos diz que a verdade liberta. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Se esse processo de libertação é doloroso ou não, aí é outra história.
mas é importante falar a verdade. Agora, não confunda entre ser sincero com ser deselegante, né? Tem pessoas que confundem muito ser sincero com deselegante. Um exemplo disso é a pessoa que foi convidada para jantar, aí a pessoa anfitriã recebeu com maior carinho, com maior atenção, preparou o dia todo a comida. Olha, Mariana, preparou o dia todo a comida. Quando chama aquela pessoa para jantar e faz tudo do bom e do melhor e pergunta: você gostou? Aí ela disse: tem que ser sincero, né, irmão? Gostei não. Olha aqui. Aí ela disse: tem que ser sincero, né? Não, você não está sendo sincero. Você está sendo deselegante, seu infeliz. Ou na minha casa nunca mais você volta. Seu miserável. Uma coisa é ser sincero, outra coisa é ser deselegante, né? Você pode até não ter apreciado, mas você, por educação, vai dizer: eu gostei da atitude, eu gostei da intenção, né? Eu gostei do momento, né? Tá uma bênção. Se você não quer dizer eu gostei de, tá uma bênção, irmão. Amém? Mas tem gente que quer ser mais santo que o Espírito Santo. Eu tenho medo desses crentes, sabe? A Bíblia diz em Provérbios: não seja demasiadamente justo. Tem gente que quer ser, sabe, mais justo do que o próprio Deus. E aí é complicado. Por isso, não confunda entre ser sincero e deselegante. Seja sincero, seja verdadeiro, seja autêntico. Autêntico, no caso aqui, é o seguinte: alguém me perguntou um dia: quer comer, missionário? Eu louvo a Deus porque eu já fiquei hospedado em tantas casas de tantas pessoas ao longo dos anos, principalmente no período do seminário. Quer comer, missionário? E eu estava de jejum, né? Consagração. Aí disse: quero não. Aí disse: mas missionário, está com fome não? Aí eu disse: não, estou não. Oh, rapaz, que mentira. Que mentira, eu estava morrendo de fome. Aí eu percebi que eu disse: rapaz, eu estou, como diz a expressão popular, cobrindo o santo e descobrindo o outro, com medo de cometer um erro, né, de me vangloriar através da minha consagração e mentindo. Então preciso ser autêntico. E autêntico é verdadeiro. Houve outra oportunidade: quer comer, missionário? Aí disse: posso não. Por quê? Está com fome? Estou morrendo. E por que não quer comer? Porque eu estou na graça, estou em consagração. Ah, amém, amém, amém. Pronto, resolvi o problema. Qual o problema de dizer que você está em consagração, em jejum? Quando a Bíblia condena, é quando as pessoas saíam pelas praças dizendo: oh, eu estou em jejum, oh. Para receber o louvor dos homens. Isso sim é pecado, ok? Então, se você estiver em consagração, você diz: eu estou na graça, estou em consagração, não tem problema. Gente, somos membros do mesmo corpo para falar a verdade, para vivermos em verdade. O amor seja verdadeiro e não fingido. Alguém postou aí em relação aos animais: eu gosto dos animais porque o amor dos animais não é fingido. Os animais não fingem, né? Se você tem um cachorro em casa, não importa como você chega em casa. Se você chega bem ou mal, se você chega cheiroso ou fedido, se você chega com dinheiro liso, não importa, ele parte para cima e te lambe, te abraça todo. Quem tem um cachorrinho sabe, né? Se você vem, todas as formas, ele vai lhe abraçar. Se é um dia chovendo e você vem todo arrumado com guarda-chuva, você entra em casa, lá vem ele com a pata toda suja, cheia de lama, e pula em você. Mas ele gosta de você. Eles não fingem. Não finge. A gente precisa aprender com os animais nesse aspecto. O amor não seja fingido. Amai sem falsidade, sem hipocrisia. Então, falar a verdade, viver a verdade como membros um do corpo. Nós fazemos o bem quando nós falamos a verdade, irmãos. Quando nós vivemos em verdade. A palavra sinceridade você sabe, né? Sem cera. Na antiguidade fazia aqueles vasos, e aqueles vasos de barro se rachava, se trincava com muita facilidade. Aí era comum as pessoas colocarem a cera para disfarçar, mas disfarçava, era um armengue. Armengue é gambiarra, né?
era apenas o armengue gambiarra que por pouco tempo ele ia se trincar e ia quebrar todo. Então quando as pessoas iam comprar um vaso, elas diziam: me dê um vaso sem cera. Sem cera, sim, eu quero um vaso sem cera, sincero. Eu quero um vaso sincero. Surge a palavra sincero. Então vamos viver sendo sincero. E o que é sincero? Sem ceras, sem armengue, sem gambiarra. É mais falando a verdade, vivendo a verdade. E a verdade em amor. Sabe por quê? Porque somos membros um do corpo. Esse é um privilégio que nós temos. Somos membros de um mesmo corpo. Ok? Portanto, cada um deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Letra C, somos membros do corpo de Cristo. Que corpo é esse? Não é um corpo qualquer. Não é um corpo comum, não é um corpo natural, não é um corpo humano, simplesmente humano. É o corpo glorificado de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Que privilégio, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. Agora, nós somos seus membros em particular. Nós fazemos parte de um todo, mas estamos inseridos em partes. Isso é importante porque a Bíblia nos revela que Deus, mediante a sua soberania, colocou cada membro no seu devido lugar. Cada membro com sua função, cada membro com sua habilidade, com seu dom, com sua virtude, com sua atuação. Isso significa que ninguém é igual a ninguém, não há como. Se todo o corpo fosse mão, onde estariam os pés? Se todo o corpo fosse olho, onde estariam os ouvidos? Cada um é necessário, cada um faz parte desse conjunto, ok? Então esse é o privilégio da membresia. Membros da família de Deus, membros de um mesmo corpo, membros do corpo de Cristo. Agora, além de privilégio, e eu costumo dizer sempre, todo privilégio tem sua responsabilidade. A responsabilidade da membresia do corpo. Letra A, somos membros do corpo e uns dos outros. Romanos 12:5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Não adianta dizer: eu sou o corpo de Cristo, eu sou membro do corpo de Cristo, se isolar nisso, nessa verdade incompleta. Olha que incrível, gente. Somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, eu faço parte do corpo de Cristo, eu sou membro do corpo de Cristo, mas também sou membro uns dos outros. Então, eu sou membro juntamente com você. Isso nos traz a ideia de servirmos uns aos outros. A mão serve o pé, e todos os membros do corpo servem a um objetivo. Por exemplo, digamos aqui que eu estou com sede. A boca, o paladar deseja beber água, a necessidade de beber água. Então a boca está para lá, o pescoço coopera, os olhos ajudam, mas os pés contribuem, os pés vão lá. Mas quando chega aqui, a mão não quer trabalhar. Todo mundo fazendo sua parte, mas a mão não quer ir. Não tem como. Então somos membros um dos outros para servir ao bem comum. Então isso significa, meu irmão, que haverá situações que você vai servir um ao outro. Não sei se você entende a dimensão do corpo dessa sabedoria. Não sei se você entende isso. Mas somos membros um dos outros, é que devemos trabalhar para o outro, devemos viver para o outro, devemos ajudar um outro. Uma mão lava a outra, e as duas lavam o cotovelo. Tenta lavar o cotovelo com uma mão só. Mariana riu, né? Tenta, Mariana. Você não consegue, entendeu? A mão lava a outra e as duas lavam, ó. Que maravilha, entendeu? Então uma mão lava a outra.
Precisamos trabalhar essa mutualidade em conjunto, em consonância, em harmonia. Amém, irmãos? Então você é membro um do outro. Você viu a necessidade? Parabéns às meninas que ontem fizeram um bazar em prol da nossa irmã Geisa. Que atitude! Isso é igreja, gente. Isso é igreja. As meninas dedicaram o seu dia de sábado, e com muito empenho, ficaram o dia todo trabalhando para ajudar um membro do corpo. Porque se um membro é honrado, todos são honrados, mas se um sofre, todos sofrem. Isso é igreja. É assim que a igreja deve ser. Letra B, somos membros do corpo para vivermos em verdade. O mesmo texto. Por isso, deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Membresia para viver em verdade. Não tem coisa pior do que a mentira. Tem coisa pior do que a mentira. Não tem coisa pior do que o engano. Destrói a amizade, destrói relacionamento. E a Bíblia diz que é mais fácil reconstruir uma cidade destruída do que restaurar uma amizade perdida. Você ouviu o que eu disse? Está escrito em Provérbios. É mais fácil reconstruir uma cidade destruída do que restaurar uma amizade perdida. Você vê como é difícil restaurar a reconciliação de uma amizade, né? E o que mais destrói a amizade senão a mentira? A traição, a afronta da mentira. Então vamos falar cada um uma verdade com o outro. Letra C, somos membros um dos outros no cuidado. 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Assim como o corpo, fazendo analogia, né, todos tenham cuidado. Se você levou uma topada, são suas mãos que vai cuidar dos seus pés. E assim sucessivamente, os membros cuidando do outro. Então Paulo está dizendo que a igreja deve viver assim, dessa maneira, dessa forma. Ou seja, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham o mesmo igual, os membros igual, cuidado um com os outros. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Então cuidar um dos outros. Hoje em dia o individualismo é tão grande, que salve-se quem puder. É Deus por todo e cada um, Deus por todos e cada um por si. Triste isso, irmãos. Isso não é cristianismo, isso não é fraternidade, isso não é irmandade, isso não é evangelho. Isso não é. Então somos membros um dos outros no cuidado. Você vai ter cuidado. Barnabé se tornou pai da consolação, porque ninguém entrava na igreja sem ser consolado por Barnabé. Ele não conseguia ver ninguém na igreja triste, que ele ia lá e perguntava qual o problema. Vocês que estão aqui são líderes, fazem parte da liderança da igreja, membros, membresia, ministérios que vão se tornar membro. Quando a igreja fizer o momento de comunhão, isso é bênção. Vamos fazer um momento de comunhão, de confraternização. Procure aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Procure abraçar os que são esquecidos, ignorados. Procure dar um pouco de atenção àqueles que não têm nenhuma atenção. Houve uma vez que fizemos isso há pouco tempo atrás. Teve um casal que estava nos visitando, que todo mundo abraçou, todo mundo, e o casal que estava nos visitando não recebeu nem sequer um cumprimento. Momento de comunhão. Momento de comunhão, fica aqui observando. Tem pessoas que estão a semana toda junto, trabalham junto, segunda a sexta. Quando chega no momento de comunhão, ela cruza a igreja todinha para abraçar a mesma pessoa. Ela não precisa do teu abraço, ela já tem em você. E se é teu amigo, sabe mesmo que tem. Procure aqueles que você não vê, aqueles que você não tem contato. A Bíblia nos diz: acolhei-vos uns aos outros no amor. Amém. Acolhei-vos uns aos outros, assim como Cristo nos acolheu.
Isso é igreja. E esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio, de sermos igreja e vivermos como igreja. Acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu. Letra C, somos membros um dos outros no cuidado, né? Foi isso que nós lemos agora. Para que não haja divisão. Se não houver cuidado, ou seja, haverá o quê? Divisão no corpo. Divisão no corpo. Agora, depois do privilégio, depois da responsabilidade, das bênçãos da membresia, somos membros e participantes da mesma promessa. Olha só Efésios 3:6, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Quando entendemos membresia, quando vivemos membresia, nós nos tornamos herdeiros da mesma promessa. Ou seja, quando o corpo é honrado, todos os membros são honrados. Todos os membros são honrados. Então, quando um membro da igreja é honrado e abençoado, toda a igreja é abençoada. Hoje, por exemplo, vai estar vindo aqui um parlamentar entregar uma moção de aplauso ao Ministério Remanescentes pela participação que ocorreu no Celebrai desse ano. Então, remanescente é um membro do corpo. Vai estar recebendo essa homenagem, mas toda a igreja vai estar sendo honrada. Ou seja, é uma bênção que vem para toda a igreja. Eu me sinto honrado pelos remanescentes. E você deve se sentir. Qual foi o ministério de louvor ao longo da história de Paulo Afonso que recebeu uma moção de aplauso? Isso é algo inédito, isso é algo inusitado, mas foi tão bom, foi algo tão especial, que eu não vou dizer os ímpios, os pagãos, mas aqueles que não comungam da mesma fé, estão vendo isso. A Bíblia diz em Atos que uma das características da igreja era a simpatia entre todos os povos. A igreja tinha simpatia, não antipatia. A igreja tinha simpatia. Ok? Então, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Queria aproveitar aqui e mais uma vez falar sobre isso. A dimensão cristã é: quando eu sou abençoado, eu me torno abençoador. Incorpore essa ideia, viva essa ideia. Quando eu sou abençoado, eu me torno abençoador. Um dia Mordecai chegou para Esté e disse: Deus vai te abençoar. Deus está te abençoando. Deus te levantou nessa nação e nessa geração para abençoar os demais. Não se esqueça disso. Porque se você se esquecer, saiba que socorro virá de um outro lugar. Porque os propósitos de Deus se cumprirão. Gente, quando Deus te abençoa é para que você possa ser uma bênção. Deus fez tanta promessa na vida de Abraão, mas parece que ele não entendeu. Em Gênesis 12, Deus faz as promessas, ele não entendeu. Aí quando chega Gênesis 17, ele tinha 100 anos. Quando Deus faz a promessa em Gênesis 12, ele tinha 75 anos. Em Gênesis 17, ele já tinha 100 anos. Aí Deus disse bem assim: anda na minha presença e ser tu uma bênção. E Deus está querendo dizer: eu não vou poder te abençoar enquanto você não for bênção. E você não vai poder abençoar os outros enquanto eu não te abençoar. Anda na minha presença. Se Deus fala isso com Abraão, é porque Abraão não estava na presença de Deus ou tinha saído da presença de Deus. Isso é forte. Então anda na minha presença e ser tu uma bênção. Então Deus nos abençoa para que nós venhamos nos abençoar, para que venhamos abençoar o corpo. Venhamos abençoar o corpo. E eu entendo isso, sabe, gente? Eu fui abençoado pela igreja quando a igreja me enviou em 2002 para o seminário. Estudei de 2002 a 2005 no regime confinado. Quando eu voltei em 2006 para assumir a igreja, a primeira coisa que eu fiz aqui, quem estava na época lembra, foi trazer um curso de teologia aberto para toda a igreja, nas terças, culto doutrinário. Logo em seguida recebemos o convite, as propostas de fazermos, trazer um curso de teologia com formação. Trouxemos, já são mais de 100 alunos que se formaram com o Seminário Batista Evangelizadora. Depois a igreja me abençoou para ir para a Feira de Santana em 2010. Feira de Santana de Salvador, para fazer a convalidação, buscar o reconhecimento pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura. Fomos. Quando fomos também
estudamos os trâmites legais para trazer a convalidação para Paulo Afonso. E a convalidação veio para Paulo Afonso. E muitos que estavam formados em teologia conseguiram a convalidação. Tem muitos pastores aqui na cidade. Antes Paulo Afonso não tinha 5% dos pastores com convalidação. Era eu e mais 3 ou 4. E a gente trouxe, quando a gente trouxe, muitos pastores na cidade foram beneficiados estudando com a gente aqui na tarde. Muitos. Dezenas de pastores da cidade fizeram convalidação conosco. A igreja me abençoou para fazer o mestrado nos Estados Unidos, onde ainda estou cursando. E de repente as portas se abriram. E quando as portas se abriram, agora em abril, nós estamos tendo a oportunidade de fazer uma caravana para a primeira igreja batista em Orlando, levar os irmãos para os Estados Unidos. A nação mais difícil de entrar são os Estados Unidos por causa do visto. É fácil entrar na Europa, é fácil entrar em outros países, mas nos Estados Unidos tem um visto, e a igreja está emitindo esse convite. Então quem vai sobre o convite da igreja, vai na responsabilidade da igreja, e o consulado americano não tem dificuldade de emitir o visto. Então em abril estamos indo para Orlando, onde estaremos sendo hospedados por uma igreja que vai nos dar hospedagem, que vai nos dar a alimentação, onde nós vamos arcar somente com as passagens. Sabe quanto é passagem para ir para Orlando? É em torno de R$3.500 a R$4.000. Mas o poder de negociação, quando tem muita gente envolvida, tudo baixo valor. Sabe por quanto ficou a passagem? Por R$1.800 a R$2.200. Poder de negociação. Você dá R$500 e divide o restante em 10 vezes no cartão. Aí você vai conhecer a nação mais protestante da história. Aí você vai ver o que é que o protestantismo faz numa nação. A exemplo do Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália. A exemplo de nações que foram colonizadas e cuja grande maioria é protestante. Aí você vai ver a moralidade, os princípios éticos, os valores, como são bem diferentes dos nossos. Deixa eu te dizer isso, eu estava na fila de SeaWorld. SeaWorld é um parque, eu e minha esposa, Vanessa, no SeaWorld. Aí você paga um pouquinho mais caro para não pegar fila. Você passa direto por uma catraca. Eu estava nessa fila com Vanessa e a fila é rápida demais, 2-3 minutos. Eu acompanhando minha esposa porque ela queria andar naquele bicho lá da montanha russa. Eu disse, eita Jesus, se eu ficar para trás aqui, vou passar vergonha, então eu vou. É um negócio de doido, gente. Eu disse, bem, não posso ficar para trás, eu tenho que ir. Aí fui acompanhar. Aí quando a gente está indo andar na fila bem rápido, eu olho, não tem ninguém fiscalizando. Não tem ninguém fiscalizando. Como a corrupção intrinsecamente inerente a gente, através do jeitinho brasileiro, eu pensei comigo, eu estou bestando aqui. Próxima vez que eu for, eu vou para esses aí que não tem fila e não tem ninguém fiscalizando. A gente vai logo, para que pegar fila? Aí foi onde o Espírito Santo me corrigiu, né? Que bom é ouvir a voz do Espírito Santo, dizendo, você está errado. Não é assim que as coisas se procedem, não é dessa forma. Gente, é incrível. Agora, na França, andando na ferroviária, no metrô, tem aquela catraca lá que quem não tiver dinheiro não paga. Quem não tiver dinheiro, passa lá, catraca aberta. Você não precisa comprar a senha, não paga. Se você não tiver dinheiro, não paga. Eu já ouvi uma história de pessoas que estavam lá e ficaram inquietos, brasileiro, né? Disse, por que ninguém passa por ali? Aí, se por que passaria? Se nós temos condições. É para alguém que está passando por algum momento difícil, né? Às vezes a gente pergunta, por que eu faria isso? Ou por que eu não estou fazendo isso? Eles perguntam, por que eu faria isso? Né? E é incrível a questão da mudança cultural. Teve uma brasileira, os brasileiros estão estragando Miami, viu? Os brasileiros estão acabando com Miami. Miami é o lugar que tem mais brasileiro. Quando nós estávamos lá ano passado, um brasileiro contou essa história que uma brasileira chegou e pegou um carrinho de bebê. Durante 15 dias ficou com um carrinho de bebê passeando em Miami. No final, voltando para o Brasil, ela chegou lá e disse, olha, esse carrinho não presta, minha criança não se adaptou, não quero mais esse carrinho. Os norte-americanos simplesmente recebem de volta. No problem. Recebe. E aquele jeitinho brasileiro miserável, infeliz, de tirar vantagem em tudo.
Lá você deixa seu iPhone, seu tablet em um lugar e você volta 2 dias depois, está lá. Isso é incrível, gente. Isso é mais pura verdade, né? Isso é mais pura verdade. Quer ver um exemplo? Quando teve o tufão Irma, as pessoas começaram a dar águas umas para as outras. As passagens aéreas, as agências disseram: olha, quem precisar de passagem aérea pode nos procurar, que nós vamos fazer os voos necessários para aqueles que estão precisando. Empresas aéreas, empresas de ônibus, todos eles começaram a facilitar. Agora, quando o Brasil teve a greve dos dos caminhoneiros, você lembra disso? As pessoas iam para o posto de gasolina para colocar muito combustível para começar a vender. Teve gente que estava vendendo aqui em Paulo Afonso 1 litro de gasolina por R$12, né? Teve mais caro que isso, Nicole? Não, né? Teve gente R$15, né, mãe? Tirar vantagem um do outro. Eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil, mas o Brasil tem um problema terrível. Não tem terremoto, não tem tsunami, não tem tufão, não tem vulcão, mas tem um povo que é o brasileiro. É complicado. É complicado, mas essa é a realidade, gente. Essa é a mais triste realidade. Digo isso para enfatizar a questão de sermos participantes da mesma promessa em Deus. Quando um é honrado, todos os outros são honrados. Quando um é abençoado, todos os outros são abençoados. Você tem hoje a oportunidade de ir para os Estados Unidos, se assim você quiser, no mês de abril. E eu entendo que Deus me chamou para ser um desbravador, como João Batista. Eu só estou abrindo caminhos. Eu estou indo na frente e abrindo caminhos, e por onde eu passar, eu espero que outros também possam passar. A minha oração é que você pense assim. E eu penso assim por causa de um pastor chamado Idelberto, que já conheceu o mundo todo, e que Deus usou tremendamente, e usa tremendamente. E é um camarada que não quer crescer sozinho, sabe? Ele vai crescendo e vai chamando as pessoas, para que possa estar com ele. Então, se Deus está te abençoando, entenda que é para que você possa abençoar outros, é para que você possa honrar outros. Entenda isso, meu irmão. Dai e dá-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Quando você investe na sua igreja, quando você participa das campanhas, quando você coopera, é um bem que você não tem a mínima noção, é um bem que seus filhos, seus netos vão poder desfrutar. Eu peço a diaconisa Gisele que me lembre o nome da mulher que doou esse terreno, a senhora que profetizou, que era Doralice, né? Ela era mãe de Verônica, ou mãe de Denilson, né? Mãe de Denilson. Ok, Doralice, né? Doralice um dia passou por aqui, era tudo matagal, e a Chesf não vendia terreno naquela época. Ela profetizou, eu profetizo uma igreja nesse lugar. Que mulher de fé. Sabe por quê, meu irmão? A evangelizadora foi a primeira igreja no acampamento Chesf, uma área privada. Há pouco tempo, na década de 90, não é tanto tempo, era impossível imaginar que pudesse haver uma igreja dentro do acampamento Chesf. A igreja São Francisco é um monumento histórico. É tanto que você vê jardineiro lá, pela prefeitura. Você já viu? Um dia eu fui reclamar. Sou briguento, você não imagina. Eu disse bem, só porque a igreja católica ali tem jardineiro, tem todo dia um carro-pipa aguando. Por quê? Eles pagam imposto mais caro que a gente? Disse, não, é porque a igreja católica de São Francisco é patrimônio da cidade de Paulo Afonso. Ou seja, ela foi feita em homenagem ao padroeiro da cidade, que é São Francisco, por causa do rio São Francisco. É por isso que é compromisso mesmo da prefeitura manter essa igreja, porque na realidade ela vem como monumento. Como monumento, é tanto que não tem nem condições de fazer grandes reuniões, né? Algo bem histórico mesmo. Aí eu entendi. E ele disse bem assim, quando uma igreja nasce com esse intuito, com esse objetivo, ela pertence ao município, ou seja, o município tem poder sobre ela. Então, compreendido.
mas estão lá sempre aguando. Você vai ver todo jardineiro da prefeitura cuidando, zelando desse patrimônio que existe, que é a Igreja São Francisco. Então somos membros da promessa, somos membros para vivermos agradecidos. Colossenses 3,15: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Colossenses 3,15. Irmão, você é membro, seja agradecido a Deus. Você tem uma igreja, você tem uma comunidade, seja agradecido a Deus. Seja grato a Deus. Você é agradecido a Deus pelo seu pastor, você é agradecido a Deus pela sua igreja, você é agradecido a Deus pelo seu povo, você é agradecido a Deus por fazer parte dessa igreja. Agradeça a Deus, seja agradecido como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Por que a Bíblia está mandando isso? Porque tem tanta gente ingrata, tem tanta gente resmungona, e talvez você não saiba, mas a murmuração ela atrai o devorador. Não sei se você lembra, mas o pessoal no deserto murmurava tanto, e Deus fez com que serpentes saíssem do deserto e começassem a envenenar aquele povo. A murmuração, ela atrai o devorador. Então são gente murmurando o tempo todo, de tudo e de todos, nunca estão satisfeitas. Gente, deixa eu falar algo aqui sério. Muito obrigado pela atenção, tá? Muito obrigado pela atenção, mas deixa eu falar algo sério. Eu nunca tinha ouvido falar, na época que eu era membro de igreja, sobre suicídio de pastor. Nunca tinha ouvido falar isso. E outra, eu imaginava que isso não existia. Assim, imaginava que isso não poderia existir. Estava fora de cogitação. Hoje é uma realidade triste, comum, entre os pastores. Entre os pastores. E aí você pergunta, por quê? É a minha pergunta, não é por quê? É a pressão que existe no ministério pastoral. O pastor está numa posição de muita exposição, que geram bastante expectativa. Muita expectativa. E por mais que o pastor se esforce a fazer, ele sempre será lembrado pelo que ele não fez. Então, por gentileza, deixa eu tirar a capa de super-herói e ser humano. Ezequiel 34, versículo 34 diz: ó, filhos meus e ovelhas minhas, vós sois homens. É Deus falando com os pastores. Não estou acima da gravidade, não sou super-herói, tenho as minhas limitações. Quando eu assumi essa igreja em 2006, disse: não sou pastor de ficar tomando cafezinho na casa de ninguém, e não quero que ninguém vá para minha casa tomar cafezinho. Entendeu? Porque tem essa cultura no interior, né, que o pastor tem que estar todo dia na sua casa. A igreja tem mais de 365 membros. Se todo dia eu for visitar um irmãozinho para tomar cafezinho e jogar a conversa fora, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada pelo reino. Agora estou aqui de segunda a sexta todos os dias, e quem trabalha na igreja sabe do empenho, da dedicação. Eu tenho dito aos irmãos, eu vou ter que dizer isso aqui agora. Irmãos, o pastor está todo dia, não procura o pastor, já disse isso outras vezes, faz tempo que eu não digo, não procura o pastor depois do culto, a não ser que seja muito rápido, a não ser que, pastor, está tudo bem, tá? A não ser que seja muito rápido, mas gabinete depois do culto. Rapaz, eu já fiquei dando gabinete aqui, e minha esposa passando mal dentro do carro. Ela nunca esquece isso, gente. Uma hora ou outra ela lembra disso. Passando mal, depois fomos para o hospital. Que eu digo isso, quinta-feira, terminou o culto, gabinete. Eu disse: irmã, eu não vou te dar a atenção que você precisa. Marca um dia, quinta-feira é o dia que eu tiro justamente para atenção. Mas se for caso urgencial e emergencial, a gente marca outro dia. Não, pastor, mas é rapidinho. Aí 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Meu sogro, por acaso, tinha vindo ao culto,
e pediu para ir jantar, que minha sogra está viajando. Vamos jantar? Vamos. Depois de 11 horas, que lugar tem aberto mais nessa cidade? Nessa brincadeirinha, eu lá ouvindo, e quando eu vi essa pessoa, eu contei, 17 pessoas vieram até mim, disseram: pastor, vamos fazer isso, pastor, vamos fazer isso, amém. Nessa brincadeirinha, Sara atravessa a rua e é atropelada por uma moto. A gente ficou até 2 horas da madrugada na sexta-feira com Sara. Pegamos aquela fila imensa para fazer consulta, depois para fazer radiografia. Ficou Vanessa e Camila lá dentro e eu fiquei lá no hospital do lado de fora orando. Ela não teve sequela, né? Teve uns arranhãozinhos, uma limitação. A professora dela, que é Priscila, viu, né? Uma limitação no joelho, sentindo um joelho. O médico que atendeu disse que se não melhorasse ia ser necessário uma ressonância. Mas graças a Deus está bem melhor. Ela não está correndo, e eu estou sentindo até falta da bichinha correndo. 2 horas, mas eu cheguei e disse bem assim: se acontecesse algo pior, eu ia atribuir a falta de bom senso dessa pessoa. Meu Deus do céu! Ai, Jesus, misericórdia, o pastor já está aqui, até onde eu saiba. Pelo menos, se não sou o único, fui o primeiro a fazer isso, de estar na igreja de segunda a sexta, e tem gente que pensa que o pastor não tem o que fazer. Vem aqui passar um dia comigo, para você ver o tanto de coisa que tem para fazer, né? Tanta coisa que tem para resolver. Então, final do culto, não procura o pastor, a não ser que seja algo muito rápido, como as meninas me procuraram: pastor, a gente vai fazer o bazar sábado, tal. Amém, irmã, Deus abençoe, amém, Deus abençoe, né? E gente, essa é uma realidade da maioria dos pastores. Aí sabe o que é que está tendo com os pastores que estão tirando sua vida? Pressão psicológica. Gente, não é o caso da evangelizadora, mas a igreja bate. A igreja bate mesmo. E tem pastor que não aguenta. Tem pastor que não aguenta. É muita exigência, é muita cobrança. Coloca o pastor em um patamar de espiritualidade. É como se o pastor fosse onipresente, onisciente, onipotente. Querem que o pastor adivinhe. Uma vez uma irmã ficou chateada: pastor, estou chateada com o senhor. Eu, por quê? O senhor não foi para o funeral da minha avó? Eu disse: sua avó morreu. Meu Deus, irmã, o senhor não sabia? Não, estou sabendo agora através de você. Aí ela disse: o senhor não sabia? Já pensou? Gente, orem pelo seu pastor e orem pelos pastores. Sabe por quê? Pastor é um homem como qualquer outro, mas o pastor não é um homem qualquer. O pastor sai de uma maternidade e vai para um cemitério no mesmo dia. Acaba um culto como esse, procura um casal e diz: pastor, fomos promovidos, fomos abençoados. Tem outros que dizem: pastor, fui demitido, estou desempregado. Tem casal que chega e diz bem assim: pastor, vamos nos casar. Você se alegra. Na mesma hora vem casal e diz bem assim: pastor, vamos nos separar. Vanessa é testemunha, já fiquei com um casal de 11 horas da noite até 4 horas da madrugada em casa. Quando deu 1 hora, a Vanessa disse: eu vou dormir porque amanhã eu acordo 6h30 para trabalhar. E eu fiquei com um casal lá assistindo uma partida de ping-pong. É você? Não, é você? Não, foi você. Resolveu o problema? Resolveu nada. Pastor Cláudio Duarte disse que um dia alguém liga o telefone, né? Pastor, vem aqui em casa. Minha mulher está assim, por favor, vem me ajudar. E o pastor Cláudio Duarte disse: vocês têm quanto tempo casado? Aí disse: nós temos 20 anos. Aí o pastor: se até 20 anos vocês não se separaram, pode deixar, não vão se separar não. Aí desligou o telefone. Desligou o telefone, né? Coisa de casar. Mas gente, é sério aqui, tá? Em relação aos pastores, orem pelos pastores. Foi semana passada, retrasada, 2 pastores na mesma semana tiraram a sua vida. E muitos estão de depressão e não falam, né? E não falam, esconde, finge, não se esconde. Mas eu oro e agradeço muito a Deus pela igreja evangelizadora, por ser uma igreja sarada, por ser uma igreja muito consciente, por ser uma igreja que é amiga de pastor e de pastores. E a minha oração é que os irmãos venham entender que o pastor tem suas limitações, que o pastor tem sua vida própria, que o pastor tem os seus compromissos,
E não exigir que o pastor seja onisciente. Se você não fala, o pastor não vai adivinhar. E não queira que seu pastor adivinhe. Se seu pastor começar a adivinhar, meu irmão, saia da igreja, porque os adivinhadores não herdarão o reino dos céus. Mas tem pessoas que querem que o pastor adivinhe. Chega assim, eu cheguei triste, o pastor nem olhou para mim, entrei calado, o pastor nem falou comigo. Olha só o tanto de gente que há. É difícil. Então não tenta adivinhar. Procura o pastor, abre o coração e fala, ok? Voltando eu falei, iniciei, disse, pastor de interior tinha esse costume de ficar na casa de todo mundo. Então, eu não tenho esse costume, não tenho. Pastor, o senhor não é de fazer de visita? Sim. A Bíblia diz visitar os órfãos, as viúvas, os enfermos em suas necessidades. Visitar por visitar, para tomar cafezinho, sinceramente eu tenho muito mais o que fazer. Eu prefiro passar o momento lendo a Bíblia e orando. Estou errado? Estou sendo bíblico. O apóstolo Paulo diz bem assim, que Deus levante diáconos, homens idôneos, para fazer aquilo que o pastor não deve fazer. Enquanto a nós vamos nos dedicar a duas coisas. Quem lembra? Oração e leitura da palavra. O apóstolo Paulo diz, nós vamos nos dedicar à oração e leitura da palavra. O que é que a igreja deve exigir do pastor? Oração e leitura da palavra. Se o pastor subir no púlpito e trouxer sopa rala, palha seca ao invés de pasto verdejante, aí a igreja tem que exigir. Inclusive eu soube de uma história de um pastor que os diáconos o procuraram e disseram assim, pastor, quanto tempo o senhor leva para fazer o sermão? Aí o pastor, muito espiritual, né? Todo espiritual, o pastor disse assim, comigo é assim. O tempo que eu levo de casa para a igreja é o tempo que Deus me dá a palavra e a revelação do que eu vou pregar. E os diáconos ficaram abismados, sabe por quê? Porque o pastor morava na casa pastoral que ficava nos fundos da igreja. Ele era 20 metros, ele levava em torno de 1 minuto para chegar na igreja. Foi que os irmãos fizeram uma assembleia, uma reunião, e decidiram que a casa pastoral ficaria a uns 20 quilômetros da igreja. Tiraram o pastor de perto da igreja e botaram ele a 20 quilômetros para que ele pudesse meditar mais e mais na palavra. Então, gente, compromisso, leia Atos. Os diáconos devem se preocupar com o ministério de ação social, com visita, com coisas administrativas, e o pastor vai se preocupar em oração e leitura bíblica. Oração e leitura, porque se ele não está alimentado, a pergunta é, como é que ele vai alimentar? Entendeu? Agora, se você quiser rasgar esse texto da Bíblia, você que se responsabilize. Eu não posso me responsabilizar por culturas que ferem o princípio da Bíblia. Ok? Mas se você quiser fazer um churrasco, convidar o pastor, pode chamar. Não tem problema, gente. Pastor, tem um churrascozinho aqui. Aí sim, aí eu vou tirar meu dia para ficar num churrascozinho com você. Mas tomar cafezinho. E deixa eu lhe dizer uma coisa que é importante a gente pontuar. Eu já levei porta na cara. Meu irmão, campainha lá. Pim, bom, pim, bom. A pessoa atende assim, disse, pastor? Eu disse, Pai do Senhor, meu amado. Era amada. Pai do Senhor, minha amada. Me fazer uma visita. Eu disse, pastor, sinceramente, essa hora eu não tenho como lhe atender. Viu? Deus abençoe sua vida e o que eu decidi já está decidido. Pá! Porta na cara. Chego para minha esposa e disse, foi visitar a fulana que deixou o casamento, deixou o marido. Eu fui visitar ela na casa dos pais dela. Disse, foi, e aí? Porta na cara. Porta na cara, literalmente. Mas isso aqui, eu estou falando aqui, alguns irmãos estão assustados, mas isso é comum. Isso é comum. Já vivemos essas situações em algumas. E quer saber de uma verdade? Eu entendo. Morava na rua C, no 2º andar, um camarada perto da campainha. Eu olho da janela, paz amado, pastor, é rapidinho, eu queria fazer uma pergunta. Eu disse, pois não. Aí disse, estou na dúvida se eu compro uma Tornado ou uma Twist. Qual é a sua opinião? Deu vontade de dizer, vai.
Aí eu disse bem assim, irmão. Aí disse, desce aí, pastor, rapidinho. Aí lá vai eu botar a blusa. Aí eu disse, tornado ou twist? Pergunta a Vanessa. Ei, Vanessa, tornado ou twist? Eu disse, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. A resposta que eu disse bem assim, eu não sou guru. Eu não sou guru não, gente. Eu sou pastor, eu vou cuidar de alma. Se você quer comprar uma tornado ou twist, o problema é seu. Você vai ver a sua condição financeira, o que você tem. E não sou guru, por favor, não me faça guru. Aí pronto. Né? Eu nem sei o que foi que ele comprou, não é da minha conta. Ele que se vire. Mas, gente, essa é a realidade, ok? Vamos encerrar. Somos membros necessários ao corpo. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Todos são necessários. Você já machucou o dedo medindo o pé? Eu já. Na realidade, eu quebrei os dois, não foi, Zenide? Lembra? Quebrei os 2 dedos mindinhos do pé. Fiquei engessado até o joelho. Até hoje eu não consegui entender aqui. A gente ia fazer um culto, o primeiro culto na casa da mãe de Vanessa. A Zenide ia passando, eu ia de moto, ela... Pastor Cid, eu invento de olhar para trás. A culpa foi de Zenide. Fui direto para o hospital ali. Quebrei os 2 dedinhos, ficou ralado. Felizmente não houve o culto. Você vê como é. Os irmãos que têm familiares que não são cristãos sabem a luta que é, né, Zenide? A luta foi grande. Aí quebrei os 2 dedinhos. Menino, pense a luta para subir aqueles degraus, 4 escadas para chegar no 2º andar, de muleta. Apenas o dedinho. Às vezes você olha e você não dá valor nenhum para o dedinho, né? Mas ele tem a sua importância. Alguém já... É o dentiqueiro que chama os últimos dentes? Alguém já sentiu o bichinho? Sabe do que eu estou falando, né? Tive uma dor de dente no seminário terrível. Ainda bem que lá tem atendimento em Recife 24 horas, quando eu estava no seminário. Menino, eu pensei que eu ia morrer. Deu febre no corpo todo, dor em tudo que é lugar, e tudo por causa de um dente. Aí ela disse bem só, o dente está nascendo em má formação. Os 4, vamos ter que fazer a cirurgia. E aí? Eu disse, arranca os 4 de vez. Ela, o quê? Arranca os 4 de vez. Eu tive tanta raiva daquele dente. Ela arrancou os 4 de vez. Lá na Caxangá, quem conhece Recife sabe, na Avenida Caxangá. Os 4, geralmente arranca de 1 em 1, ou arranca de 2 em 2. Arranquei os 4, saí com a boca toda inchada. E de repente vai passar meu ônibus, eu esqueci que tinha feito uma cirurgia, eu vou correr para pegar o ônibus. Chego no seminário cuspindo sangue. Aí os meus amigos, muito bom, compraram um potezão de sorvete. Aí, porque é bom, né? Geladinho para o dente, para cicatrização. Aí compensou. Mas pedi para arrancar os 4 de vezes. Se você já teve esse problema com esse dente, você sabe. Ou dor de dente ou qualquer outro dente. Mas eu estou falando aqueles atrás que ninguém percebe, que ninguém dá valor. Alguém já teve dor de ouvido? Meu Deus, eu estava em Pitimbu, na casa de praia dos pais da nossa amiga Bianca, em lua de mel, com minha amada esposa lá, só eu e ela e eu, naquela casana imensa. De repente, uma dor de ouvido. Que coisa infeliz. Tem uma cidade próximo lá, esqueci o nome da cidade. Não é João Pessoa, não. João Pessoa é muito próximo. Mas tive que voltar para Recife. Acabou a festa. A lua de mel virou lua de fel, por causa da dor de ouvido. O que é que a Bíblia está dizendo? Todos os membros são necessários. Inclusive aqueles. O nome da cidade é Goiânia. Goiânia, em Pernambuco mesmo. Né? Pernambuco ou Paraíba, mas está entre essa divisa. É o que? Pernambuco, né? Goiânia. Lá. Enfim, todos os membros são necessários. Ei, ninguém fala deles, mas estão ali, ó. Deixa eu ver eles. O Willis, Omena e Eric estão ali. Ali é o cérebro da igreja. Se ali der alguma coisa errada, acaba com tudo aqui, ó. Ninguém fala deles, ninguém lembra deles, a não ser quando eles erram, né? Aí todo mundo olha para trás. É igual avião, não importa quantas vezes decole, ninguém vai elogiar, mas no dia que cair,
todo mundo vai criticar. Ali é o cérebro, né? Aparentemente não está em um lugar de notoriedade, mas são extremamente necessários. São extremamente necessários. Ok, meus irmãos? Então todo mundo no corpo é necessário. Todo mundo no corpo. Gente, eu preciso falar desse jovem que um dia eu vou trazer ele aqui. Ele está em Berlim, na Igreja Batista Lagoinha, fazendo doutorado. Terminou o culto, ele pega as cadeiras, guarda, e eu fiquei observando aqui. Logo eu cheguei para o pastor Santana, que coisa linda, né? Pensa em pastor, ele é candidato a lavar os banheiros aqui da igreja. Está fazendo doutorado. Quando eu falei de Paulo Afonso sobre as usinas hidroelétricas, ele disse que um dia vai vir aqui conhecer. Ele é de João Pessoa. Um dia vai vir aqui conhecer. Eu vou falar sobre isso no altar, e se você estiver aqui, você vai testemunhar. Ele é candidato a lavar os banheiros. Ele pede, olha, me coloque na escala dessa semana para eu lavar os banheiros. Eu achei aquilo tão lindo, porque no reino de Deus é assim, irmãos. A gente entende que a gente está fazendo não para homens, mas para a glória de Deus, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam transformadas. É difícil encontrar crente na Europa, mas quando você encontra, é crente de verdade. Como o pastor Wallington, o nome dele, ele foi para Orleans, na França, 2 dias depois, 48 horas, a esposa dele morreu. Ela não aguentou o frio. Na realidade, ela já estava com problema de pneumonia, tuberculose, e foi sem fazer exames. Chegou lá, ela morreu literalmente. Ele fez o funeral lá porque não tinha condições de trazer para o Brasil. E lá ela está, e ele não voltou para o Brasil porque sabe que tem uma obra a fazer naquele lugar. É difícil encontrar crente, mas quando você encontra crente de verdade. Pessoas extraordinárias que têm vivido o Evangelho de forma incrível. Por fim, e concluindo, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, todo o corpo, eu, você e eu, e todos nós juntos, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação, você vai ter que fazer algo para Jesus, de cada parte efetue o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. A igreja só vai crescer, a igreja só vai prevalecer, quando todos entenderem que cada um tem a sua contribuição, que cada um tem a sua cooperação. Isso vai gerar edificação, justa cooperação. Gente, curso de membresia, você é membro, mas você tem sua função, você tem a sua utilidade. Eu pergunto aqui para concluirmos, o que você tem feito? O que você tem feito? Será que você vem aos cultos, senta nessa cadeira, apenas como um mero espectador? Apenas como um mero espectador? Você usa aqueles 3 S's, que é salvo, sentado e satisfeito. Será que a salvação para você já é só suficiente? Será que você não entendeu que Jesus chamou para vir até Ele, mas também para ir por meio dele? Sentado, ou melhor, salvo, sentado e satisfeito. Você é apenas um mero espectador? O certo dos 3 S é salvo, servo e santo. Salvo, servo e santo. Mas a maioria só quer ser salvo, sentado e satisfeito. Não pergunte o que a igreja evangelizadora tem feito por você, mas pergunte o que você tem feito pela igreja evangelizadora. Sabe por quê? Porque você é a igreja. Nós somos o corpo. Nós somos uma família. Eu queria concluir aqui só com essa dinâmica. Eu não fiz aqui, fiz em Delmiro. Antônio viu e vai ver de novo. A Bíblia fala sobre os 5 dons ministeriais. Lembra? O dedo mindinho é o mestre. O mestre é aquele que tira a cera do ouvido, limpa o ouvido para que as pessoas possam ouvir. Depois o próximo dedo é o medial, ou melhor, o anelar, né, Nicole? Nicole que dá aula de violão, sabe
desses detalhes. Anelar é o dedo do anel. Anelar, anel. É o dedo que representa o pastor que casa com a igreja. A Bíblia vai nos falar em Efésios esses 5 ministérios: mestre, pastor, depois vem o evangelista. Ninguém maior do que aquele que ganha almas para Jesus. Depois vem o apóstolo, que é o indicador. O evangelista é o dedo medial. O apóstolo, ele faz o quê? Ele aponta o caminho. Ou melhor, apóstolo não. O profeta é aquele que mostra o caminho. Esse aqui é aquele que bota o dedo na cara. Quem são esses, já que não tem profetas hoje, a não ser o dono de profecia? São os conselheiros, aqueles que aconselham. A igreja precisa de conselheiros. Depois vem o dedo polegar, o único dedo que consegue tocar em todos. Que dedo é esse? É o apóstolo. Quem é o apóstolo em nosso tempo? São os missionários. Então a igreja precisa de mestres que ensinam, precisa de pastores que apacentam, precisam de evangelistas que evangelizam, precisa de profetas, ou seja, conselheiros que aconselham, precisa de apóstolos que são missionários que fazem missões. O missionário no campo, ele é conselheiro, ele é evangelista, ele é pastor, ele é mestre, ele é tudo, né? Um missionário no campo, ele acaba sendo tudo. Agora, veja só, você lê isso em Efésios, está lá escrito, os 5 dons ministeriais. A igreja esqueceu de mestre, a igreja esqueceu de evangelista, de pastores e de apóstolos, ou de profetas e de apóstolos. A igreja só lembra de pastor. Só lembra de pastor. Aí o que acontece quando uma igreja só tem pastor? Pega esse dedinho aqui, o anelar, o dedo do anel, tá? Cuidado para não fazer assim e alguém pensar que você está xingando. O dedo anelar e começa a bater na palma da tua mão. Aqui é o que um pastor sozinho consegue fazer numa igreja, ó. Aí é o pastor sozinho trabalhando. Vocês estão ouvindo algum barulho? Aí de repente os mestres, que são aqueles que ensinam, entendem a importância de se unir ao pastor. Aí disse: não, pastor, nós vamos lhe ajudar, nós vamos ensinar o evangelho àqueles que não conhecem, aquilo que nós estamos ouvindo, recebendo do Senhor, nós vamos perpassar. Começa. Mestre e o pastor. Começou a melhorar. De repente o mestre e o pastor percebe que a igreja não é só mestre e pastor. Vem uns evangelistas, pessoas, nós vamos evangelizar nos trabalhos, nas ruas, nas praças, em casas. Aí os evangelistas começam a trabalhar. Uau! Deus começa a levantar evangelista na igreja. Depois vão vindo os conselheiros, os profetas, aqueles que apontam o caminho. Melhorou muito, né? Melhorou muito, mas ainda pode se tornar melhor. É quando Deus levanta os missionários. Oh, glória! Aí a igreja começa a fazer diferença na sociedade. Aí a igreja começa a fazer barulho. O mundo começa a ouvir a voz da igreja e entender que aquele povo está causando um impacto em sua sociedade, aquele povo está causando um impacto em sua geração. Irmão, você que faz parte da evangelizadora, você que já é membro, você é novo membro, olha só, não deixa o pastor sozinho. Procura saber se você tem o dom de ensinar, o dom de evangelizar, o dom de aconselhar ou o dom de fazer missões. E o dom de fazer missões pode ser de diversas formas, como as meninas ontem envolvidas com o bazar. Pode ser ajudando a Casa da Esperança, que há tanta necessidade. Procura fazer, e aí o reino de Deus vai fazer barulho, e as pessoas ouvirão que existe uma igreja, ouvirão e saberão que existe uma igreja viva, que existe uma igreja verdadeira, que existe uma igreja que é voz de Deus nessa terra. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e que venhamos viver a membresia para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé.
Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.